O Conselho Nacional de Justiça aprovou por maioria a regra de gênero para promoção na magistratura. A nova regra tem a intenção de ampliar o número de mulheres nos cargos de desembargadoras. Para entender o impacto, a importância da igualdade para magistrados, nós vamos conversar agora com o advogado e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, Fábio Santana. Fábio, bom dia e muito obrigado pela entrevista para o Jornal da Manhã. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Fábio, o acesso a esse nível hierárquico do Poder Judiciário, como de outros ainda mais altos, é muito mais raro para a mulher do que para o homem. Essa decisão tomada pelo CNJ ajuda a equilibrar o jogo? Com certeza, Rafael. E, de fato, esse é um ponto que não se justifica do ponto de vista constitucional. A Constituição prevê para nós uma igualdade entre homens e mulheres, uma igualdade material. Não basta apenas uma igualdade formal, né? Não basta apenas nós garantirmos a possibilidade de mulheres ingressarem em listas por merecimento para o segundo grau da magistratura e, na hora, não serem escolhidas para ocupar esses cargos. Portanto, essa decisão do CNJ foi de extrema importância para garantir a efetividade dessa igualdade material imposta pela Constituição. Então, o que se precisa realmente são medidas institucionais como essa trazida pelo CNJ, de modo que agora não depende mais da escolha livre das autoridades, agora é um mandamento institucional baixado por uma resolução do CNJ. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu estou com uns dados aqui que, se eu me enganar, eu peço que o senhor me corrija, por gentileza. No segundo grau do Judiciário, nos TJs dos estados, me parece que nós temos pouco mais de 20% de mulheres ocupando esses espaços de desembargadoras. Nós temos, indo para o Congresso, nós temos no Senado cerca de 16% de presença de mulheres ocupando essas cadeiras. E quando a gente vai para a Câmara dos Deputados, quase, não chega a isso, quase 18%. Durante a votação ontem, que foi concluída no CNJ, muito se falou que é mais do que a aprovação de uma política que vai ao encontro de uma ação afirmativa. É uma política que vai ao encontro da democracia. Agora, no próprio Congresso, no STF, algumas questões que envolvem direitos das mulheres estão em discussão. E quanto mais díspare, digamos assim, é essa questão de gênero nessas casas, menos democrática é essa decisão, principalmente nessas questões. Queria uma análise do senhor. Com certeza, Lívia. E é exatamente isso. O julgador, né, ou a julgadora, ela acaba trazendo para aquela decisão as crenças pessoais, as experiências. Então, quando nós temos uma casa decisória que é apenas composta por homens, ou então a sua maioria da composição é masculina, ela acaba impondo certos valores até de forma inconsciente. Então, a presença paritária, e é isso que traz a decisão do CNJ, né? É a paridade, não é a maioria, né? Então, é a paridade. Então, a paridade na composição desses órgãos julgadores, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário, ele traz justamente essa perspectiva democrática, ou seja, eu não tenho mais uma visão de mundo masculinizada. Então, a decisão do CNJ é um pontapé que vai muito além, ultrapassa as barreiras do Poder Judiciário e estimula os outros poderes da República. Ô Fábio, essa espécie de cota afirmativa para compensar a subrepresentação de um determinado grupo em um determinado ambiente é importante e vai ser importante até quando para a gente aqui, se é que você considera importante? Perfeitamente, Rafael. Ela é de suma importância e ela, como própria decisão do CNJ traz, ela é temporária. Ela é temporária até quando? Até se alcançar a paridade. Então, vai se monitorar essa política afirmativa, essa política de incentivo à presença das mulheres nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, porque não se pode dizer que não se tem quantidade suficiente, porque 40% aproximadamente do Poder Judiciário de primeira instância é composto por mulheres.
e muito menos por competência. Então, não falta mulheres capacitadas para exercer esses cargos. Então, qual é o limite disso? O limite é se alcançar a paridade. Alcançando-se a paridade nos tribunais, aí a política tem previsão de se concluir. Agora, doutor Fábio, a gente está falando sobre essas decisões ainda díspares a respeito de questões que envolvem particularidades, questões de gênero, direitos de mulheres, e nós estávamos falando agora há pouco com os nossos comentaristas sobre essa questão de reserva de vagas para mulheres de cadeiras no Legislativo. E levantou-se uma discussão sobre a necessidade, talvez o próprio Cláudio Dantas trouxe essa discussão, de que é preciso que haja uma mudança cultural para que depois venha um ato normativo, para que isso seja estabelecido. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque o que tem que vir primeiro? Numa sociedade em que ainda há muita desigualdade em vários setores, se a legislação não vir primeiro, há essa mudança de cultura? Queria te ouvir. A sua pergunta é excelente, Lívia, e mostra como que esse é um debate absolutamente complexo, e que, como a gente conversou no início, isso é um pontapé inicial, né, a uma mudança cultural. Veja bem, o que se discute muito no direito é que as normas não podem ser uma folha de papel, né, elas têm que ter capacidade normativa, ou seja, capacidade de mudar a realidade. Mas veja bem, se nós dependermos, o próprio CNJ já tinha uma resolução 255 de 2018, criada para incentivar o aumento da presença feminina na cúpula do Poder Judiciário, desde 2018. A gente, em alguma medida, não pode aguardar que a cultura se estabeleça se os órgãos decisórios são de maioria masculina. Então, é importante que as normas tenham essa função estimuladora, elas estimulem uma conduta. Então, a partir do momento que você cria mecanismos institucionais que não permitem a margem de liberalidade, ou seja, vai haver uma lista composta só por mulheres, isso vai criando uma cultura institucional. Então, as normas, elas também têm essa função promocional da mudança da cultura. Então, se nós não podemos esperar que isso ocorra em décadas ou até em séculos, já que o Poder Judiciário é uma instituição que data de pelo menos 4 séculos, nós temos que criar normas, criar mecanismos institucionais que promovam essas mudanças culturais. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o advogado, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, Fábio Santana. Fábio, uma boa quarta-feira para você. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lívia. Uma ótima quarta-feira a todos nós. Para nós.